né? Primeira vez que eu tô aqui mostrando minha cara no canal. Trago logo um vídeo desse com esse título, mas vocês vão entender por que eu tô dizendo isso. Há uns tempos atrás eu comecei a ouvir o Angra e tal. E pra quem não sabe, o Angra é uma banda de metal brasileira, mas eles cantam em inglês. E a banda surgiu em São Paulo em 1900 e alguma coisa aí. Já tem um tempinho, é uma banda bem antiga. E o Edu Falaschi, ele é o ex-vocalista do Angra. E aí, por que eu tô dizendo que eu matei o Edu Falaschi? Vamos lá. O Edu Falaschi, ele é um dos vocalistas, né, ex-vocalistas do Angra. E eu achava que ele tinha morrido. Eu achava que ele tinha morrido todo esse tempo. Eu não conheço tanto da banda, escuto algumas músicas, mas nunca tinha procurado a fundo sobre a história da banda. E aí, na semana passada, mais ou menos, eu fiquei com hiperfoco em procurar coisas do Angra, tava ouvindo umas músicas e tal. E aí eu fui pesquisar e eu vi que, na verdade, o fundador do Angra foi o André Matos. E aí foi ele que fundou a banda e foi ele que faleceu, não o Edu. E eu achava esse tempo todo que era o Edu que tinha falecido e é isso. Ah, mas você nunca prestou atenção nas vozes e tal. Então, como eu disse, né, eu escuto poucas músicas da banda, inclusive escuto músicas das diferentes eras e dos diferentes vocalistas da banda. E o Edu, ele entrou em 2021, eu acho que foi o primeiro CD que eles lançaram, o primeiro disco com o Edu, e que foi o Rebirth, eu acho que se chama assim, meu inglês não é muito legal, né? Mas, enfim, eu escuto umas duas músicas, eu acho, desse álbum. E, tipo, a voz do Edu, ela lembra muito a voz do André Matos. Creio eu, né, que a banda não ia vacilar e colocar alguém que tivesse uma voz completamente diferente, não alcançasse os timbres. Então, apesar de que eu também escuto músicas da era do André Matos, né, do álbum Angels Cry, tem duas músicas que eu escuto bastante, que é Carry On e a Wuthering Heights, né, que é a versão do Angra da música da Kate Bush. Então, as vozes elas são bem parecidas nessa música. Então, apesar de você ver uma diferença, você pode pensar que a diferença é mais pela questão do tempo mesmo e tal, e não por ter mudado o vocalista. E aí tem uma coisa muito engraçada que aconteceu, porque tem uma música do Angra que foi feita a versão calcinha preta. E aí o Edu Falaschi, ele foi chamado em um dos shows pra tocar, pra cantar essa música, né? Que no caso a música do Angra é Bleeding Heart. E aí a Calcinha Preta fez a versão Agora Estou Sofrendo, né? Que inclusive é um clássico, né? E aí o Edu, ele foi chamado pra um show pra cantar essa música. E eu ficava pensando, tipo, pô, cara, o cara era tão foda, morreu muito jovem, cara, e tal. Eu ficava assim, tipo, muito sentido com a perda, só que não era aquele cara. E aí, né, eu acabei vendo esse fato, que na verdade quem tinha morrido não era o Edu, era o André Matos, né, que já morreu já tem um tempo. E aí acabei vendo que eu tinha viajado esse tempo todo. Mas é isso, né? A banda é uma banda muito massa, inclusive eles vão fazer em 2026, eu acho, um reencontro, né, com a formação do álbum Rebirth. E o Fábio Leone, que era, né, atual vocalista. Aliás, era o vocalista mais recente da banda, né, porque ele deixou a banda esse mês agora. E ele também é um cara muito foda, né? A voz dele já é diferente, inclusive até mesmo no sotaque do inglês. Dá pra perceber uma diferença dos álbuns que ele tá pros álbuns antigos. E aí, tipo, essa, né, é mais claro perceber a diferença.
Inclusive eu fui para um show do Angra, acho que foi ano passado, aqui no meu estado, que era um show, foi surreal, assim. O show era numa cidade do interior, tipo Angra, numa cidade do interior, num festival de rock que essa cidade organiza, lá em Felipe Guerra, que é no interior do Rio Grande do Norte. E aí eles trouxeram Angra pra lá e foi um show muito foda. O Fábio Leone, ele tem uma presença do palco muito massa. A banda em si tem uma presença também muito foda mesmo. E aí é isso, né? Viajei e eu resolvi compartilhar essa viagem aqui no canal porque é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esqueça disso e me segue também nas redes sociais. Geralmente eu tô postando algum conteúdo. Vou tentar trazer mais conteúdos falando algumas coisas aqui, algumas histórias no canal, mas não sei quando trarei novamente. Então fiquem com os outros vídeos que já estão por aqui e esperem os vídeos novos. Abraço.